Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos entender qual a diferença de importar uma tabela e importar uma planilha inteira dentro do Power BI. Bom, para isso eu vou usar essa base como exemplo, tá? Ela tem 3.087 linhas, são dados fictícios que eu criei apenas para exemplificar nesse vídeo. E eu também criei a tabela delimitando esses arquivos. Então eu criei uma tabela e ela aqui está, no caso, está se chamando tabela 1. Eu não alterei o nome dela, tá? Deixei como padrão, table 1. E a gente vai importar esse arquivo para o Power BI. E como vocês já devem ter passado por isso antes, quando a gente importa um arquivo cujo qual tem tabela, o Power BI nos traz duas opções de importação, ou importar o arquivo ou importar a tabela. E é aí que a gente vai entender a diferença de contextos aqui. Então vou importar o arquivo que eu criei, e agora vou clicar, ok. Aguardar a importação, e como podemos ver aqui, ele traz dois tipos de arquivos, sendo a primeira a tabela e a segunda o arquivo inteiro. Você pode perceber que até muda aqui um pouco o ícone, né, o íconezinho aqui da tabela, ele tem um azulzinho em cima, já indicando que é basicamente uma tabela. Para esse estudo, eu vou importar os dois. Eu vou dar um transform data, para a gente entender ali no contexto o que muda. Aguardar o carregamento. Beleza, agora vai iniciar o Power Query. E aqui, de cara, a gente já nota uma pequena diferença. Você percebe que ele trouxe o nome da tabela e não o nome da planilha. Então, se você tem uma planilha e transforma ela em tabela, você tem que renomear também a tabela, senão ele fica table 1 e você não vai conseguir identificar qual arquivo que é, se você, no caso, importar muitos arquivos. A segunda diferença é que aqui na lateral, a gente pode notar que na tabela ele aplicou três etapas, sendo a fonte, navegação e o tipo de coluna, que ele já fez aqui, já tentou adivinhar, né, qual o tipo de coluna, que no caso ele puxou tudo certinho, ID, quantidade, data, ele já reconheceu como data, enfim. Em produtos, perceba que tem uma pequena diferença aqui. Ele aplicou uma etapa a mais, que é o promoted headers, promover cabeçalhos. Por quê? Porque na estrutura da planilha, ele não reconhece por padrão que ali já contém um cabeçalho. Então, a inteligência do Power BI no momento de carregar os arquivos, ele faz, ele aplica essa etapa. Então, onde na tabela nós temos 3 etapas, aqui nós temos 4 etapas. E por que na tabela ele não promove? Porque ele já vem com o cabeçalho promovido, porque a tabela ela já tem essa função de reconhecer o cabeçalho. Então, a maior diferença, na minha opinião, além de delimitar linhas, que é o que nós veremos, é a economia de etapas. Além de tudo, aqui no código, você percebe que a mudança é imperceptível. A única coisa que ele muda aqui é no item. Aqui ele está puxando o table 1. E no arquivo, na planilha, ele vai referenciar o sheet. No caso aqui, produtos, na verdade, né? Item produtos, o kind sheet, né? E na tabela, aqui que está a diferença, que ele está referenciando uma table, tá? E a maior diferença performática é que a tabela ela já limita a quantidade de linhas e colunas. Já a planilha inteira, imagine que ele está carregando basicamente
a planilha inteira, todas as suas linhas e todas as suas colunas. Então, isso traz sim uma redução de performance. Então, sempre opte por carregar uma tabela. A gente vai fazer uma breve alteração aqui. Vídeo 43, deixa eu carregar a base produtos. E o que nós faremos? Eu vou inserir dados fora da minha tabela. Vou carregar dados fora da minha tabela. Inserir dados, perdão. Então aqui eu vou dar um Ctrl C nesse dado e vou levar ele lá para baixo na linha 3200. E aqui eu vou mandar colar valores. E aqui deixa eu só formatar isso daqui para data abreviada. Dar um salvar. Beleza. E agora nós iremos comparar. Eu vou pedir para dar um refresh aqui. Ele tem que fechar aqui, beleza. Ele está fechando. E agora sim, eu vou dar o refresh. E aí ele carregou, beleza. Agora a gente vai comparar o número de linhas que ele está carregando. Porque imagina que você pode pegar uma base e ter dados em brancos nas linhas abaixo. Isso acontece, tá? Então ele vai carregar todas essas linhas em branco, no caso da planilha, tá? E na tabela não. Na tabela ele só vai considerar o que está dentro daquela limítrofe ali, daquele limite delimitado pela tabela. Prova disso aqui no Count Rows, olha só. Na tabela nós temos 3.086 linhas. Agora eu vou dar um Count Rows aqui nos produtos, na planilha geral, cujo qual a gente inseriu um dado lá na linha 3.200. E olha só, 3.199. Então aqui eu tenho 3.086 e aqui eu tenho 3.199. Então perceba que ele está trazendo, além daquela, para ele buscar aquela informação que eu coloquei lá na linha 3.200, ele está trazendo todas as linhas em branco. Entendeu? Isso é um problema. Você pode ter um dado perdido lá na linha 1.013.000, sei lá. E se você não viu essa informação perdida lá e mandou carregar a planilha inteira, ao invés da tabela, ele vai trazer 1.013.000 linhas, entendeu? É isso que ocorre. Então, a maior diferença é essa limitação que a tabela traz e, consequentemente, um ganho de performance, porque ela está delimitando, ela não está carregando o arquivo inteiro. Então, por isso que sempre prefira carregar tabela ao invés da planilha inteira. Se possível, também isso eu estou falando no formato .xlsx, mas é sempre preferível você ter o arquivo em CSV, porque comparando o XLSX para o CSV, a gente está falando de uma diferença de até 10 vezes de velocidade. Então o CSV ele carrega muito mais rápido, porque ali você está trazendo dado bruto com suas propriedades ali separadas por ponto e vírgula, que ele é bem mais leve, tá? É tanto que o CSV, se eu não me engano, não tem nem limitação de linhas. Se você tê-lo no Excel, você não tem a limitação de linhas. Agora o XLSX você já tem uma limitação de linhas, tá? E o CSV você carrega até 10 vezes mais rápido. Então, para o seu projeto, quando você tiver ali um arquivo com 500 mega, 1 giga, você já vai querer pedir, pelo amor de Deus, para ter esse arquivo em CSV. Então, melhor já tratar do começo. E caso você queira que a tabela ela carregue já com o nome devido, você tem que renomear a tabela, tá? Você renomeia a tabela e já deixa ela com o nome certinho. Então, quando você carregar, ele já vai trazer, carregar com essa nomenclatura. Então, aqui eu coloco, né? Sei lá, isso aqui é fato de vendas. Então, beleza. Quando eu carregar essa planilha, já vai estar como fato de vendas, ao invés de table 1. Beleza? Então essa era a dica que eu queria trazer hoje. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Na descrição aí tem meu LinkedIn,
grupo do Telegram e outras informações. E é isso. Até o próximo vídeo. Vou nessa e falou!